Me escuta. Ou o Murilo fala alguma coisa. Agora sim. Agora eu tô escutando, acabei derrubando todo mundo, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Ai, ufa, agora eu escuto vocês. Que nervoso. Calma aí, Pedro. Calma aí, Pedro. Tô jogando com o Nicolas. Calma aí. Vou esperar entrar porque eu acabei derrubando todo mundo, né? Nossa, o Nicolas é um animal. Ele matou duas bolas e matou a outra no final. Ô, animal. O Lira fugiu aqui pra mim. Ele encaçapou todas. Eu não encostei na bola. Ele foi encaçapar a preta, ele encaçapou a preta e a branca junto. Ele perdeu. Vale isso aí não, viu, Nicolas? Tá ouvindo a gente? Mó jegue, mano. Agora eu ouço tudo. Não pode mais falar mal de mim. Ih, foi mal. Não tem problema. É que eu acabei derrubando todo mundo. Desculpe aí. Vou esperar o povo entrar de volta. Não, vou matar aqui, né? Bom dia. Bom dia. Agora eu escuto vocês. Ah, não, nem a pau. Só porque eu falei que sou cagado, olha aí. Espera aí, deixa eu... Calma aí, Pedro. Inferno. Tinha posto isso aqui bem no alto, porque não escutava. Agora ficou uma gritaria aqui. Vai acordar até o vizinho. Vamos lá. Pessoal, deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, porque eu quero dar um aviso para vocês. Bem legal. André, não tá? Agatha? Tô aqui, Sora. Beatriz? Aqui, Sora. Certo. Brenda? Aqui, Sora. Esther? Esther está, mas está... Acho que ela não tem microfone. Mas ela tinha microfone, né? Eu lembro de umas aulas que ela falava. É que ela tava usando o celular, agora no computador ela não tem. Ah, é verdade, não tá. É Vitória que tá no dela? Felipe? Aqui. É ruim quando não tem microfone, não consegue tirar as dúvidas, né? Espina? Esse já entrou de férias? Aí eu uso o chat, Sura. Tá. Gustavo? Gustavo também não tá. Não. Ah. Henrique? Isabela? Cadê a Isabela, que sempre tá? Não tá. A outra Isabela com Z também não? Isabela tá ali. Eu vi o nome dela. A Isabela com S. Não, Luiz, não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. Isabela tá Chora, aqui. Nicolas. Chora, Nicolas. Nenhuma Isabela está aqui. E o nível de Luiz cagaço é Henrique. altíssimo. Luiz Fernando? Também não, Luiz Fernando. Meu Deus. Ô, Sura, eu tô aqui, viu, Luiz Henrique? Eu tô aqui. Luiz Henrique tá, mas o Luiz Fernando não. Ô, Nicolas, você viu isso, Nicolas? Aqui, Sora. Certo. Maria Eduarda. Tô aqui. Maria Eu Fernanda. vi. Mano, ô, Isso. não, vai Você cagar. toda vez que erra essa bola, Luiz. Pelo Como amor é que de pode um Deus. negócio desse? Não, sabe que eu falei que Sora, você aqui. cagado. Tá, só um pouquinho, Seu pessoal. nível Tô fazendo a chamada. Mariana, ok. Foi mal, Sura, foi mal. Matheus. A gente tá mó pau aqui. Matheus. Sora? Oi, tô aqui. Ai, merda. Valeu, Murilo. Nicolas. De nada. Agora você tá ligado, né, irmão? Nicolas. Oi, tô aqui. Pedro. Tô aqui? Rafaela. Que é nóis, ó. Ai. Cadê a Que é nóis, ó. Rafaela? Tava Que é aí. nóis, Não, que é não, não. nóis. Ah, Que é nóis. Que é nóis. Calma, calma. Ô, mano, que bosta, velho. A Falta três Rafaela bolas pra não mim. tá, ela estava, Rafaela. Eu tô, Sora. Ah, tá, então tá. Nossa, Ah, tô Vou mal. Ô, tirar essa Luiz, é a bola dali, ó. terceira vez que você erra essa bola aí, meu irmão. é que eles ficam Não, vou tirar falando essa- junto. ó. Rebeca. Falei que eu ia tirar as bolas dali? Aqui. Chora. Aí, ó, ainda tô Ah, tremendo a não. boca ali, ó. Aí é só uma Ah, palha, ó. Você tá não. ligado, né, filho? Você tá ligado que ele é só tabela. Pessoal, eu vou dar um aviso agora, bastante importante, eu gostaria que vocês ouvissem. Sobre o nosso trabalho teórico, Ah, não. eu alterei a Desculpa. data até o final do dia para vocês entregarem. Tô brincando. Eu alterei essa Nossa, data. Suri. Eu alterei a data para o dia 21 de maio. Nossa, Sora.
Pô, beleza, senhor. Agora Para ficou vocês bom. Beleza. poderem, não tem problema, tá? Luiz Fernando, já te dei Mas não é presente. muito difícil, Sora. Olha Eu tô Lucy. só, aqui, Sim, tá, velho, é Sora? assim. É Fica sim, quieto, velho. César. deixa eu falar sobre o trabalho só um Não. pouquinho. O nosso Beleza, pode trabalho, falar. por se tratar de uma pesquisa, eu ampliei o prazo. Então, quando vocês entrarem lá no positivo, ele vai estar de hoje, porque eu não tenho como pôr de terça, né? De terça para cá. Eu botei de hoje até o dia 21 de maio. Então, dia 21 de maio é numa quinta-feira. Viado. Então, tem que, assim, tem bastante tempo, sabe? Porque o que que eu prefiro, sabe? Onde vocês vão ter menos dificuldade? Se vocês fizerem a própria pesquisa, se vocês tabularem os dados. Porque muitas vezes, se vocês pegarem uma pesquisa Ai, pronta, vocês vão conseguir só fazer o último passo, que é interpretar. Ah, vão conseguir dizer se a variável é qualitativa, quantitativa, vão falar. Só que vocês não vão construir a pesquisa, entendeu? Então não é tão legal. Então, assim, ó, eu alterei esse prazo justamente para vocês construírem a própria pesquisa de vocês, tá? Pode ser uma pesquisa dentro do próprio condomínio ou dentro da própria turma de vocês, entendeu? E fica um negócio mais com mais tempo para fazer, sabe? Então, hoje a gente está do dia 30 até o dia 21 de maio, aí tem um longo tempo para poder se trabalhar em cima disso. Já alterei a data lá, eu só vou alterar dentro do corpo lá da atividade, ainda tá dia 5, né, que eu tinha posto, só que fica muito apertado. Então, vocês façam as trilhas com calma lá, que é a VA, e depois, com calma também, vocês já podem fiz a no trabalho, trilha, tá senhora. bom? Ô, Sora, a trilha da VA não aparece pra mim. Não aparece. Pra mim não tá aparecendo. Para Você alguém ativou mais? as opções lá? Oi? Tem várias opções lá em cima no site pra Eu sei, não ativar. aparece. Você tem que ir Nenhuma delas. você tem que ir no volume 2, sabe, Luiz? Ô, Sora, então, no celular não tem esse negócio de volume. Pelo menos tem. Sim. Tem sim, Luiz. Eu vou Não procurar tem, então, Sora. Sora, vou te falar. Tem, Não tem não, evoluir. senhora. No celular não. No celular não tem, Sora. No celular É só não que você tem. disponibiliza pra gente É fazer. só trilha agendada e você pega e faz. Tá, Então. mas a Olha, tem trilha está documentação. agendada, eu posso mostrar aqui para você, se vocês quiserem. Eu sei, eu Ela já está fiz, agendada. Sora. Veja, Tem Mas gente que eu já vou ver fez, hoje, Sora, depois eu inclusive. te falo. O que eu posso fazer, Luiz, é me Ô, informar. senhor, eu achei. Oi? A medida de tendência central. É, esse aí. Eu achei. A hora que eu abri, tava aqui na minha cara. Então, você pode Tá, eu explicar vou. aí, Matheus, como é que você faz ali pro Luiz? Eu só entrei e tava ali. Porque Não, para eu vou ver mim, depois, Sora, relaxa. porque para mim entra como um Ai. login de professor, daí é tudo diferente. Eu já mostrei para vocês ali como é Hoje, diferente, né? Uhum. hoje tem inglês. Tem. Bem, Hoje é a Mas tá no apresentação do trabalho trabalho. tá. Amanhã não tem aula. Amém. Então Graças tá. a Deus. Horror. Então ficou o aviso que o nosso trabalho, ao invés de entregar dia 5, vai ser dia 21 de maio, ok? Beleza. Tá certo. E fica igual assim, ó, o que que eu tô fazendo? Quem tem dúvida, eu faço agendamento no Zoom nessa própria sala à tarde, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, porque quando é só conversar, tudo bem, a gente conversa por WhatsApp, mas se tem alguma coisa para mostrar, alguma coisa para anexar, eu mudo vocês para host e vocês me compartilham a tela. Então, Dá se pra Não compartilhar. precisa, Não senhora, precisa, mudar não pra precisa ser o host. host. Não, mas eu digo assim, se alguém tiver alguma dúvida do trabalho, pode me procurar, entendeu? Menos nas férias, Ah, por favor. entendi. Então, tá bom. Ah, nas férias é férias, né? Deve É. ser. Então, vamos lá para a página 21, Nossa, onde a gente boa. tinha parado. A gente Ô, tinha cara, Eu era o host, hein, alguns senhora? tipos de gráfico. Lembra lá? A gente viu o gráfico de barras, o barras horizontais e verticais. A gente viu o gráfico dos setores, que é o das pizzas. A gente viu o gráfico de linhas, muito usado para medidas quantitativas de valor de bolsa, essas coisas aí, produtividade, etc. A gente viu o pictograma, que é aquele das figurinhas lá dos potinhos de ração. E a gente concluiu ali. E agora a gente vai aprender também a usar um outro tipo de gráfico que não é, quando a gente não consegue usar aqueles lá, a gente usa esse. Eu vou explicar agora.
Então, ali tem assim, ó, dados agrupados em classe. Vamos anexar a tela. Então, diz assim, dados agrupados em classes. Existem situações em que podemos utilizar um dos tipos de gráficos que estudamos até agora, quando não é prático, né? Nem conveniente. Então, vamos ver um exemplo em que isso acontece. Em uma escola, as alturas em centímetros dos 100 alunos do 8º ano estão registradas no quadro. Agora, imagina fazer um gráfico de linhas ou de barras com todos esses dados. É muito complicado. Então, existem... esse método aqui que ele vai explicar, que nada mais é do que um histograma, que quando a gente tem uma gama muito grande de dados, né? Porque quando a gente tem lá 20, 30 dados, facilmente a gente faz uma tabela e coloca lá num gráfico de barra, num gráfico de linhas, etc. Agora, quando a gente tem esse volume todo de 100 alunos para colocar a altura deles num gráfico, fica até difícil de ler, é complicado para interpretar. Então, como que a gente faz esse histograma? A gente faz assim. A gente tem que calcular a amplitude. Alguém lembra o que é amplitude? É a diferença entre o menor e o maior número. Muito bem, Murilo. É o maior valor menos o menor valor. E olhando aqui, a gente tem que o maior valor é qual? 176. 179. Ó, aqui. Ah, não vi. Tá em cima. Tá em azul, né? Para vocês tá em azul também? Uhum. Não. E o menor valor? É É 150. 150. Então, se a gente calcular a amplitude total dessas alturas dos alunos, a gente vai fazer 179 menos 150. Então, a amplitude total foi de 29. 29, por ser um número primo, vai ser complicadinho de utilizar. Então, a gente pode fazer um arredondamento. Então, qual que é o objetivo de fazer isso? A gente agrupar essa tabela por classes, tá? Por grupos, tá? E como que eu agrupo por grupo? Então, assim, não tem uma regra geral para determinar quantas classes vamos utilizar. Porém, devemos utilizar um número muito pequeno ou muito grande de classes. Devemos evitar usar um número muito pequeno ou muito grande, porque pode prejudicar a análise de dados. Então, existem várias regras para determinar o número de classes, mas não vamos fazer uso delas aqui. Nesse caso, vamos utilizar 6 classes. Ele optou por 6 classes, poderia ser 5. Daí, o que ele fez? Ele arredondou a amplitude, que era 29, para 30, porque 29 não é um número divisível, né? E como ele escolheu 6 classes, ele fez 30, que era a amplitude, dividido por 6 classes, ok? E daí ele achou uma amplitude 5. O que ele fez exatamente aqui? Ele agrupou por classes. Eu poderia ter escolhido 5 classes, poderia, daí eu ia ter a amplitude 6 para cada classe, porque 30 por 5 é 16. No caso, ele escolheu 6 classes. Então, eu pego o valor da amplitude, onde ele já arredondou para 30, para ser divisível, e dividiu pelas 6 classes que ele escolheu. Então, ele teve uma amplitude 5, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele diz que, na próxima página, pessoal, que cada classe terá uma amplitude 5, tá? Então, agora, ele já pode determinar as 6 classes que ele escolheu. Como que vai ser? Prestem bem atenção, porque isso não é difícil, mas ele é chatinho. Se você não acompanhar, você se perde. Até aqui, tudo bem que ele separou por classes? Não, mais ou menos, Sora. Então, eu ia perguntar como... Ele que escolheu as classes, assim, é um número... Como que ele escolhe? Oi? Como que ele escolhe? Ele escolhe, assim, um número... Não é aleatoriamente, mas... Eu não entendi como você vai escolher esse número. As classes? Sim, as classes. Que ele escolheu 6. Por que ele escolheu 6? Então,
Porque assim, ó, se ele fosse usar todos esses números, ficaria muito grande. Então, o que ele até comenta ali, ó? Que quando a gente tem, onde é que está escrito aqui, um número muito grande ou muito pequeno, ó, não existe uma regra geral para determinar quantas classes vamos utilizar. Porém, devemos evitar um número muito pequeno ou muito grande de classe, pois isso pode prejudicar a análise de dados. Por quê? Porque se você escolher um número muito pequeno, pode ser que esse número não seja representativo frente à quantidade de dados que você tem. Que foi aquilo que a gente comentou ontem, de ser representativo ou não. E se você escolher um número muito grande, pode dar muita informação e também você se atrapalhar na hora de interpretar. Então, ele escolheu aleatoriamente esse número 6. Poderia ter sido 5, poderia ter sido 8, mas até por 30, se um número divisível por 5 ou 6, seria um bom número, 5 ou 6 classes. Mas vamos aqui para frente, só acompanhe, por favor, que daí vocês vão entender melhor. Então, ele dividiu essa turma em 6 classes e daí ele achou a amplitude de cada classe igual a 5, porque 30 dividido por 6 é 5. Então, cada classe terá amplitude de 5. Então, a primeira classe, vão ser 5 classes. A primeira classe, 6 classes, desculpa. A primeira classe pode começar com um valor menor, por exemplo, o menor deles, que é 150, tá? Então, como a amplitude é 5, ele vai fazer 150 mais 5. Então, como é que já começa a sequência de números dele? 150, que é o primeiro número, mais 155. Tá? Ele somou ao primeiro dado o 5, que é o valor da amplitude. Depois, para o segundo, o que ele vai fazer? 155 mais 5, vai dar 160. Então, ele vai ter a primeira classe, 155 a 160. E assim por diante. 160 a 165, 165 a 170. 170 a 175. E vai somando 5 em cada uma. E daí ele consegue obter uma tabela dentro desse intervalo, por número de alunos. Então, 5 alunos, número de frequência de alunos, 5 alunos, ele tem uma altura entre 150 a 155 centímetros. Para 10 alunos, ele já vai ter 155 a 160. Para 30 alunos, 160 a 165. E assim por diante, ele vai aumentando de 5 em 5. Aqui, a amplitude. O que eu posso mais falar? Os valores 150 pertencem à primeira classe, ok. Os valores 150... o que ele quer dizer aqui, ó? Que nos primeiros 5 alunos, quais que são os valores de altura? Vão ser 150 centímetros, 151, 152, 153, 154. Na segunda, quem que vão ser? 155, 156, 157, 158, 159. Vocês estão entendendo? Senão eu volto. Pessoal. Senhora, eu não entendi muito bem. Você pode voltar um pouco? Claro, volto. Eu não entendi muito, não. Então, vamos lá. Desde aqui. Aqui eu tenho uma tabela com um número muito grande de dados. E para mim colocar isso, por exemplo, num gráfico de linhas, que nem esse, que tem poucos dados, seria inviável, ok? Até aqui, ok. Daí eu olho nessa tabela que tem o quê? Que tem um valor mínimo, que ele já grifou aqui, que é o valor menor de toda essa tabela, que é 150, e tem o valor de 179, que é o maior valor. E a partir desses dois valores, ele consegue calcular a amplitude, porque a gente viu já nas aulas anteriores, lá daquele exercício que tinha lá, que o técnico tinha que escolher o atacante e para saber qual que fazia mais gols. Lembram desse exercício? Sim.
E daí Sim. ele calcula a amplitude. Como que calcula a amplitude? Sempre para o resto da vida. Maior valor de um conjunto de dados menos o menor valor. Então, 179 menos 150 dá 29. Ok? Até aqui tá ok? Uhum. Tá. Quantas classes devemos utilizar? Não existe regra para isso, tá? Mas eu vou agrupar, porque qual que é o objetivo? Eu não ficar com esse monte de dados, mas eu poderia escolher, em vez de 6 classes que ele escolheu ali, não, ele escolheu 6 classes. Eu poderia escolher 4? Poderia escolher 8? Poderia. É um número razoável. O importante, por quê? Porque no momento que ele divide as classes em 6, ele começa a ter o quê? Os dados ficam mais compilados, eles estão mais agrupados aqui. Ok? Então, eu não fico com esse monte de dados, eu vou agrupar eles, eu vou agrupar os que têm altura entre 150 a 155 centímetros, aqui é centímetros, tá? Se a gente fosse falar em metros, seria 1,61 m, 1,66 m, mas ele está falando em centímetros. Então, quando eu falo 150, 179, 155, a gente está falando da altura dos alunos, porque esse é uns dados que eles fizeram numa pesquisa, numa escola, onde eles tabularam aqui a altura em centímetros de 100 alunos. Então, aqui a gente tem 100 medidas. E 100 medidas é muito para pôr num gráfico. Então, por isso que existe esse recurso de agrupar em classes. E esse número de classes você pode agrupar, você pode escolher. Só que o que ele fala? Que você não escolhe, assim, um número muito grande, porque senão você vai ficar com poucas classes, e nem um número muito pequeno para você não ficar com muitas classes, porque senão também não vai adiantar. Você tem que agrupar esses dados. Okay? Então, ele pegou e escolheu 6 classes. Poderia ser 5? Sim. Poderia ser 4? Sim. Mas, de preferência, um número que seja divisível, né? Então, 29, por ser um número primo, ele não vai dar conta exata para nenhum. Ele não divide por 2, nem por 3, nem por 4, nem por nada, porque ele é um número primo. Então, ele arredondou para 30. E escolheu 6 classes, porque 30 é divisível por 6, dá um número exato. Se eu escolhesse 5, se eu escolhesse 3 aqui, para dividir 3 classes, ó, Sara, já ficaria só com 3 grupos. Então, não sei se adiantaria muito. De 100 dados, você vai dividir por 3 grupos, você vai ter aí um grupo de 33 pessoas e pouco. Então, não sei se resolveria muito, sabe? Então, você escolhe o número de classes conforme também a quantidade de dados que você tem, tá? Até aqui, tudo bem? Sim. Sim, sem Tá de problema. boa. Oi? Tá de boa. Tá bom, então vamos continuar. Então, o que ele faz? A gente sabe. A amplitude de cada classe. Ele escolheu 6 classes, então a amplitude de cada classe é 5, porque 30 dividido por 6 é 5. Então, cada classe vai ter uma amplitude de 5. Então, agora a gente já pode determinar quem são as 6 classes, ou seja, quais são as alturas dos alunos que vão estar em cada classe. É isso que ele quer dizer nessa frase. Agora já podemos determinar as 6 classes. Então, quem são as alturas que vão estar na primeira classe? A primeira classe pode começar com menor valor, ou seja, é o 150. Então, como a amplitude de cada classe é 5, nós vamos ter na primeira classe o quê? 150 mais 5. Então, a primeira classe eu denomino assim, 150 até 155, que é o que ele botou aqui, ó, 150 até 155, ok? São 5 alunos que cabem aqui, concordam? Porque são 5 alturas. Na segunda classe, entenderam a primeira classe? Eu vou Professora, posso somando falar rapidinho? Oi? A Isa, ela disse que vai entrar na segunda aula porque o celular dela tava dando problema. Tá bom, Só tudo isso. bem. Muito obrigada por avisar. A Isa com S, né? É. Tá.
Ok. Sora, eu não Essa entendi primeira, muito bem. vocês entenderam essa primeira classe, como que a gente calculou? Nossa, eu não Não, eu entendi muito, entendi. não. Você pega a amplitude, E soma aí, o primeiro valor. aí arredonda e divide por 6. Essa eu entendi, mas aí eu não entendi mais nada. Tá. Daí agora, Eu não entendi nada também, não. tá, agora a gente vai entender, porque enquanto que a gente não entender, a gente não vai para frente. Sempre foi assim, não é? Então, vamos lá. Quem queria? Então, eu sei que a minha amplitude é 5, que nem o Murilo disse. Eu sei por quê? Porque eu calculei o maior valor menos o menor e dividi pelo número de classes que eu escolhi que eu vou ter. Eu vou ter 6 grupos aqui para botar no meu gráfico. 6 grupos, ok? O primeiro grupo, como é que eu vou fazer? Eu vou somar ao primeiro valor que eu escolhi ali, eu comecei com 150, eu vou somar 5. Por que eu estou somando 5? Porque a minha amplitude é 5. O que era o conceito de amplitude mesmo? É o maior valor menos o menor valor, que para que a gente calcula a amplitude? Alguém lembra? No plantão eu expliquei isso. Para que a gente calcula o plantão? Plantão a gente calcula para tirar dúvida. O cachorro tá latindo ao fundo, Sora, desculpa. Vamos lá. Vamos lá na amplitude. Vamos entender o conceito de amplitude primeiro. Volta. A amplitude. Lembra desse exercício aqui? Para escalar o time... Estou com problema hoje. Para escalar o time titular, um técnico de futebol de salão avalia 2 jogadores, o Luiz e o Hugo. Eles fizeram 5 partidas aqui. Daí o técnico queria saber qual que é o jogador que ele levaria para atacante. Daí a gente calculou primeiro a média disso aqui, tá? Primeiro a gente calculou a média do Luiz. Como é que calcula a média do Luiz? 1. Você tem que somar tudo. Somar tudo de... Mais 1, mais 3. Soma tudo e divide Por 5. Porque são 5 partidas, são 5 dados. O Hugo eu fiz a mesma coisa. Se vocês forem lá na página 12, vocês vão ver que deu a média 2 aqui, nos 2 casos. E aí, como que ele conseguiria escolher o atacante se ele viu que deu média 2? Fazendo a mediana. Amplitude. É isso ele calcula a amplitude. Como é que ele calculou a amplitude? O maior número de gols, no caso do Luiz, é 3, menos o menor. Menos o menor. 3 menos 1 deu 2. E do Hugo? Maior, que é 4. 4 menos 0. 0. Então, o Luiz ficou com uma amplitude 2 e o Hugo ficou com uma amplitude 4. Qual que é o jogador que foi escolhido para ser o atacante? Alguém lembra? O Luiz. Por que o Luiz? Porque as médias do gol dele tá mais perto, tipo, em cada partida. Você tinha dado uma explicação baseada nisso aí. Oi? Não, fala. A amplitude que a gente calculou dos 2 jogadores, uma foi de 2 e a outra foi de 4. Quem está mais perto da média? A média tinha sido 2. Então, é o Luiz. É o Luiz? Então, para que a gente calcula a média? Para que a gente calcula a amplitude? Para a gente saber o que significa a amplitude, na verdade. A amplitude significa como se fosse calcular o teu desvio da média. O quanto longe você está da média. Entendeu? Uhum. É para isso a gente calcula a amplitude. Então, nesse caso aqui, a gente calculou a amplitude e a gente sabe que a amplitude é 5. Tá? Então, aqui, ele fez o primeiro dado mais 5. Eu vou saber o que com isso? Eu vou saber que 5 alunos, porque são 5 dados, estarão nessa primeira altura, entre 150 e 155, tá? Então, os valores da primeira classe vão estar entre 150 e 155, porque eu somei ao primeiro dado o valor da amplitude. Deu 5. 5 alunos. Agora, na segunda classe, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 155 e somar mais 5, vai dar 160.
Só que pensem bem, de 150 até 160 são quantos alunos? 10. 10 alunos. Então, 10 alunos vão estar nessa próxima altura aqui, 155 a 160. Professora, Oi? mas como é que eu faço essa distribuição dos alunos em cada classe? Tipo, de altura? 5, 10, 30? Porque a tua amplitude foi 5, não foi? Então, tu Sim. começa com o valor mais baixo. Eu peguei o 150, que é o valor mais baixo, e somei 5. Deu 155. Ok? Sora, entendi. Tipo, você pega uma altura, tipo, 150 e vai até 5 alunos que tem essa altura. Exatamente. São 5 alunos que tem dentro dessa altura. Tá, aí, entendi. Daí você pega o 155 e soma mais 5, porque a tua amplitude é 5, vai para 160. Só que de 150 a 160 você tem 10 alunos. E assim por diante, vai somando 5, 160 mais 5 é 165, 165 mais 5 é 170, e vou somando 5. Eu entendi. E daí nisso vai bater os meus 10 alunos, os meus 100 alunos. Eu entendi. E depois, só continuando, depois a gente volta para quem não entendeu, só para você ver, para vocês enxergarem o fim da história, porque senão também a gente não consegue explicar para que a gente está fazendo toda essa encrenca aqui. Então, esses dados da tabela, depois, eu vou representar num gráfico que se chama histograma. O que é um histograma? É um gráfico formado por retângulos justapostos, ou seja, eles são grudadinhos um no outro. A largura de cada retângulo vai ser a amplitude de cada classe e a altura correspondente à frequência. Então, construindo esse gráfico, o que a gente vai fazer? No eixo anterior, no eixo horizontal, a gente vai colocar a altura dos alunos. E no eixo vertical, a gente vai colocar o número de alunos. Então, olhem o gráfico como fica. Já viram esse gráfico aqui? Na vida? Então, esse gráfico é um histograma e a gente calcula sempre pela amplitude dos dados em relação à medida. Então, analisando esse primeiro gráfico, o primeiro retângulo, o que ele vai ter? Lembrem aqui, ó, altura no X, número de alunos no Y. Então, o que eu tenho no primeiro retângulo? 150. Isso, é 150. 150 a 155 alunos. Aí falam que são 5. Professora. 5. Oi. Por isso que toda vez que eu via um gráfico desse, tava do número menor junto com o número depois dele. É um intervalo. Por quê? Porque é tanta coisa, é tanta gente que tem ali, a gente consegue ver o número de alunos. É só somar todos os itens do eixo Y. Então, a gente agrupa. Então, a gente sabe que nesse primeiro retângulo aqui, de 150 a 155, a gente tem 5 alunos, ok? Então, tu cruza aqui, ó, com o eixo Y, tá? Depois, o segundo, 155 a 160. Quantos alunos eu tenho? 10, e assim por diante. Depois, 160 a 165, eu tenho 30 alunos. E assim por diante, eu vou fazendo o cálculo. A gente pode fazer um exercício para... Oi, Sora. Oi. Tudo bem? Desculpa faltar na primeira aula, que deu um problema com o celular, aí eu tive que resolver. Imagina, vou explicar de novo para a Isabela, que chegou agora, tá? Tá bom, Sora, obrigada. Isabela, a gente está fazendo um tipo de gráfico, porque a gente estudou na aula alguns tipos de gráfico na aula passada, lembra? A gente fez o gráfico de barras. Lembro. De linhas, a gente fez o de setores, que é aquele da pizza. Só que aqueles gráficos lá, eles servem para quando você tem um número de dados acumulado. Quando você tem um número de dados muito grandes, é aconselhável você agrupar esses dados por classes, para você não ficar com aquele monte de coisa. Aquele monte de dados para tabular. Cara, então eu vou te quebrar a porrada, viu? Ah, não, Sora, desculpa, eu tava...
Murilo falando, pensando que tá mutado. Murilo, Posso continuar, Isabela? Pode, Sônia, pode. Então, existem situações em que utilizar aqueles gráficos que utilizamos, que a gente estudou na aula passada, não é muito prático devido ao volume de dados. Tá? Então, aqui o que eu estava ensinando? Agrupar esses dados em classes. Então, aqui o livro dá um exemplo assim. Em uma escola, as alturas em centímetros dos alunos, ou seja, a altura não está como 1,61 m, está 161 centímetros. A altura em centímetros de 100 alunos do 8º ano estão registradas nesse quadro. Então, aqui tem a altura de 100 alunos. Daí, imagina se você fosse fazer um gráfico de linhas, você colocar 100 dados, é inviável. Então, o que se faz? Se agrupa em classes, ok? Isabela? Ok, Sônia. Tá. Aqui, ele já grifa o menor e o maior valor. Então, a pessoa mais baixa da turma tem 150 centímetros e a mais alta tem 179. Com o maior e o menor valor, a gente consegue calcular a amplitude. Você lembra o que é amplitude? Não lembro, mas eu posso dar uma olhadinha aqui. Não, eu explico de novo. Amplitude é você pegar o maior, fazer a diferença entre o maior e o menor valor. Ou seja, fazer 179 menos 50. Por que a gente calcula a amplitude? A gente fez um exercício lá no dia que a gente aprendeu amplitude sobre um técnico que queria contratar um atacante. Era o Luiz e o Hugo. E a gente precisava ver qual deles em 5 partidas ele avaliou fazendo gols. Então, tinha os números lá e a gente calculou a média e calculou a amplitude dele. Daí deu média 2. Então, tanto o Luiz quanto o Hugo tiveram uma média de 2 gols nessas 5 partidas. Então, qual que ele escolheria, né? Fica difícil. Então, se calcula a amplitude. O que ele fez? Ele pegou o maior número de gols e fez a diferença em relação ao menor número de gols. E daí ele achou amplitudes diferentes, porque um tinha feito 4 gols e nenhum gol numa partida e o outro fez mais equilibrado. Então, o que aconteceu? Quando ele fez essa diferença, ele avaliou qual dos alunos estava mais próximo da média. Isso foi lá na página 12. Deixa eu voltar lá, porque senão ela não vai absorver nada aqui da nossa aula. Aqui, ó. Daí a gente viu que a média de gols aqui desse exercício, lembra dele? Luiz e Hugo. Eles fizeram 5 partidas e aqui é o número de gols, tá? Daí a média deles deu 2. Tanto para se eu somar os dados e dividir por 5, ou somar os dados do Hugo e dividir por 5, deu média 2. Só que a amplitude deles deu diferente. Por quê? Porque 4 menos 0 é 4 e 3 menos 1 é 2. Então, o Hugo teve uma amplitude 4 e o Luiz teve uma amplitude 2. Então, quem que ficou mais perto da média? Foi o Luiz, que ficou em cima, inclusive, da média. Ou seja, ele fez no máximo 3 gols e no mínimo 1 gol. E o Hugo tinha feito 4 gols, 3, 1, 0. Então, ele ficou, a amplitude dele, ou seja, o desvio dele, ficou mais longe da média. Então, provavelmente, o Luiz foi contratado o atacante. Por quê? Porque ele está mais próximo da média. Ou seja, o número de gols que ele fez, está mais distribuído, ó, 1, 3, 2, 1, 3, do que numa partida tu não fazer nenhum gol e na outra tu fazer 4, entendeu? Então, para isso a gente calcula a amplitude, ok? Ok, Sônia. Que às vezes só pela média se viu ali que não dá. A média deu 2 para os dois. E agora? Qual que escolhe? Então, a gente calcula a amplitude. Aqui a gente fez o mesmo. A gente pegou o maior valor das alturas menos o menor valor das alturas. E deu 29. Tá? E agora? Agora eu tenho que pegar todos esses 100 dados, 100 valores aí de 100 alunos e agrupar, porque são muitos valores para mim botar num gráfico. Então, o que eu faço?
eu vou escolher um número de classes que eu vou agrupar. Eu vou agrupar por classes, por grupos. E que número é esse? Não sei. O que a gente... Assim, não existe uma regra para isso. Por quê? Porque depende do número de dados que você tem. Então, não adianta você escolher nem um número muito grande de classes, nem um número muito pequeno. Porque um número muito pequeno, você vai acabar ficando com, exemplo, se você escolhesse 2 classes, eu ficaria com 2 grupos de 50 ali, alunos. Então, pouca coisa ia mudar, né? Não ia ser representativo. Ou se eu escolher um grupo muito grande, eu vou escolher 10 classes. Então, eu dividiria isso por 10, então eu ficaria com um valor muito pequeno. Então, eu ficaria com muitos valores e ia confundir. Então, o que ele escolheu aqui? Para 100 alunos, ele escolheu 6 classes. Ele arredondou esse 29 para 30, porque 29 não é divisível, ele é um número primo, ele não divide por nada. Então, ele arredondou para 30. E daí ele escolheu 6 classes. Poderia ser 5 classes? Poderia. Daí eu ficaria com amplitude igual a 6, porque 30 dividido por 5 é 6. Daí a minha amplitude seria 6. Ele escolheu 6 classes e achou amplitude igual a 5 de cada classe. A minha amplitude total dos 100 lá, alunos, era 29. Mas agora, ele escolheu 6 classes para agrupar esses 6 alunos. A amplitude de cada classe vai ser 5, ok? Ok, Sora. Ok. Com essa amplitude, o que ele faz? Então, cada classe tem amplitude 5. A amplitude total era lá 30, mas cada classe tem amplitude 5. Então, a gente vai determinar quem são as próximas classes, tá? Então, a primeira classe, quem é? Eu vou pegar o menor valor, que foi lá 150 da tabela, que estava grifado, e vou somar o valor da minha amplitude. Então, 150 mais 5. Então, a minha primeira classe vai ficar entre 150 a 155. E daí eu tabulo esse valor numa tabela. 150 a 155, eu tenho 5 alunos, tá? Por quê? Porque eu já vou explicar depois por que a gente faz esses intervalos aqui. Não é um valor só, tá? Então, eu já vi aqui que para 5 alunos, eu tenho 5 alunos aqui dentro, eu tenho uma altura entre 150 e 155, tá? Ok até aqui? Sim, Sora. Tá. Depois, o próximo valor. Quem vai ser a segunda classe? A segunda classe, eu vou pegar... A segunda classe vai ser 155 até 160. E eu sempre vou somando mais 5, porque a amplitude de cada classe é 5. Então, eu fiquei com 155 até 160. Mas quantos alunos são agora? Eu tinha... Os valores dos alunos agora nessa frequência vão ser 10. Tá? Porque de 150 até 160 são 10. E assim eu vou fazendo por diante. E por que eu calculo esses valores aqui de intervalos? Eu calculo para criar um gráfico chamado histograma, que provavelmente você já tenha visto. É um gráfico formado por retângulos justapostos, unidos. Ou seja, a largura de cada retângulo é igual à amplitude de cada classe que eu separei. Quanto que era a amplitude de cada classe, pessoal? A amplitude de cada classe. Para mim, travou tudo. Para mim também, Sora. Tá. Para mim também. Ô, Isabela, você pegou a questão do que é um histograma? Para mim também. Tá bom, eu repito, não tem problema, pessoal. A gente repete. Eu estava, na verdade, repetindo para a Isabela. Isabela, você pegou o que é um gráfico histograma? Acho que eu não peguei, Sora, mas... Então, o que eu estou dizendo é o quê? Para que a gente calcula nesse formato de intervalo? Por quê? Porque o histograma é um gráfico formado por retângulos justapostos, ou seja, eles vão estar um grudado no outro. Então, no eixo X, eu vou marcar a altura dos alunos. Classes, né? Não todas aquelas 100 alturas. Por isso que a gente está fazendo. Travou de novo. Oi? Para mim, travou de novo. Para mim, travou não.
Pra mim ficou normal. Pra mim ficou normal também. Eu repito, não tem problema, pessoal. Se vai travando, a gente vai repetindo e daí também a gente já vai fixando, tá? Então, assim, ó, no eixo horizontal, eu vou representar a altura dos 100 alunos, mas não daquelas 100 medidas, né? Eu vou representar por número de classes. Quantas classes foram? Foram 6 classes. Então, eu vou ter 6 barrinhas, ok? Porque por isso que eu agrupei, eu não vou botar todas aquelas alturas lá, 150, 166, 163. Não vou botar todas aquelas lá, porque justamente eu estou agrupando classes para não ter todas aquelas 100 medidas dentro do meu gráfico. Eu estou agrupando em classes. Quantas classes eu decidi fazer? 6 classes. Então, eu tenho 6 barrinhas. E o que significa essas 6 barrinhas? O primeiro retângulo, o que significa? Que foi o primeiro que eu fiz lá. Como é que eu calculei a minha primeira classe? Eu peguei o menor valor, que era 150, e somei a amplitude 5. Porque a amplitude de cada classe é 5. Não era mais 29, é 5. Oi. Não estou ouvindo, Murilo. Fala mais alto, por favor. Senhora, se eu te falar que meu irmão também está em aula e ele gritou professora e saiu aqui? Ah, meu Deus. Nossa. Tudo bem, não tem problema. Então, a amplitude, se a amplitude de cada classe é 5, eu peguei o menor valor, 150, e somei a 5. E criei o meu primeiro intervalo, 150 a 55. Então, aqui, esse primeiro retângulo é justamente esse que a gente calculou, de 150 a 155. Então, cada retângulo é um intervalo. É esse intervalo que a gente fez aqui, ó. 150 a 155. Ou seja, representa um número de 5 alunos. Sora. Oi? Com relação às alturas, eu entendi. Eu só não entendi o número de alunos. Como é que coloco 5 alunos, 10, 30 e depois volta para 25? Tá. Então, vamos ver. Professora, eu também não entendi isso daí. Aí, Tá. Sora, É rapidão. só isso que eu não tô entendendo. Não, esquece. Pode falar, Pode. Quem quer falar? Alguém mais? Murilo, você entendeu o número de alunos aqui? Eu acho que alguém morreu. Teve um derrame. Murilo? Senhora, o número de alunos eu vou pegar basicamente o que tem entre 150 e 155 centímetros e vou somar, não vai ser isso. Quem que é? Como que vocês acham que é, pessoal? Mas aí, Luiz, se for pra ver na tabela, ficar somando, eu faço tudo na tabela, direto. Eu fico que nem um idiota, contando os números e fazendo na tabela, ué. Mas você vai ter que fazer a tabela de baixo, você vai... Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. A tabela de baixo você tem que fazer um monte de barra. Assim mas deixa eu ver se tem uma explicação. Professora, oi. Pelo que eu entendi, de 10 para 30 é por conta de ter mais de 160. É o que eu tô falando. Tem mais de 1,60. Então, tem só que, tipo... 1,62. Não. Então, ô Luiz, só que se for para eu procurar na tabela o que tiver de 1,60 até 1,65, eu faço a tabela tudo contando, entendeu? Eu não preciso fazer esse Então, Luiz, mas ele não vai contar, ele vai separar. Ele vai agrupar, que nem ele está agrupando aqui, ó. Olhem aqui, ó. Vamos contar. A primeira classe é de 150 a 155. A altura vocês entenderam, ok? Porque eu somei 5 lá no 150, beleza? Uhum. Então, quantos vão ser da primeira classe? Que alturas vão estar entre 150 a 155, Luiz? Vai ser 151, 152, 153, 154. Ok. Agora você pega a próxima, o intervalo entre 155 e 160. Quem são os valores lá da tabela que estão entre 155 e 160? 155, 56, 57, 58, 59. Tem duas vezes o 155, tem duas vezes o 3 vezes o 156.
uma vez o 157, tem 3 vezes o 158, eu fatalmente vou ter que olhar no intervalo de altura entre 155 e 60. Quais são as alturas que eu tenho? Eu vou ter que procurar lá na tabela. Tá, entendi. Professora, então o número de alunos se baseia na quantas vezes é repetido na tabela, o número entre os dois que tem ali? É assim, Sara, é o número de alunos que você tem nesse intervalo, com essa altura. Quem que você tem, por exemplo, entre 165 e 70? Você tem 1, 2, 3, 4, 5 alunos que têm 165 centímetros. Não, tem até mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos têm 165. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos com 166. Então, você vai ter que procurar na tabela quantos alunos estão na altura entre 155 e 160. Eu também entendo, eu não sei quem é que falou aí, que então, se é para procurar na tabela e fazer essa trabalheira toda. Mas, eu entendo o seu ponto de vista, sabe, Luiz? Não, porque, senhor, eu faço essa porrada de conta, para chegar no final eu tenho que olhar tudo na tabela de novo? Então, é pertinente essa observação que vocês fizeram. Mas imaginem vocês, então, fazerem um gráfico. Fazer é fácil, porque você tabula todos esses dados aqui lá no Excel. Imagina você fazendo 100 barras. Então, não, é que barra só é quando é intervalo, sabe? Mas vamos supor, uma barra horizontal normal, ok, entendi. Imagina você fazer sem... você não vai fazer, porque quem vai fazer é o Excel. Então, você vai tabular esses dados lá, ele vai te dar um gráfico. Mas imagina analisar um gráfico desses, gente, com 100 barras. É muito pior. Então, aqui você tem intervalos. Cadê ele? Tem intervalos aqui. E aqui, vocês podem ter certeza, quando vocês fizerem exercícios, a melhor leitura para interpretar de gráfico vai ser essa aqui. Isso eu garanto para vocês. Se você bate o olho nele, você já sabe, ó. Eu tinha 5 alunos que têm altura entre 150 a 155. Rebeca, quantos alunos têm altura 160 a 165? Ó, foto do Luizinho. Olha na tabela? Sim, na tabela ou no gráfico. Eu estou aqui no gráfico perguntando quantos alunos estão nesse retângulo entre 160 e 165 de altura? Não são 5? Não. Olha aqui, ó. É 30, nossa. Ó o gráfico 30. No eixo do Y é número de alunos e no eixo X é a altura. É o intervalo, na verdade, né, de altura entre 160 e 165. Se você for lá no eixo do Y, é 30. Por que é 30? Porque entre 160 e 165, eu tenho 30 dados. Da onde você tirou isso, professora? Vamos ver. Entre 160 e 165, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos medem 160 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 alunos medem 161. E assim por diante. Diga. Professora, em todos os contos vai ter que arredondar a amplitude? É que quando você tiver um número, porque tu imagina, se você não tiver um número com vírgula aqui, você vai ter que ficar somando os números com vírgula, daí vai ser um inferno, né? Não, vai ser não. Daí porque 29 é um número primo, ele não é divisível por ninguém, por 2, por 3, por 5, por 10. Então, se cair em número ímpar, eu passo um para frente? Não necessariamente. Se fosse o 27, por exemplo, ou se fosse o 28, por exemplo, você poderia escolher 4 classes. Daí daria 8. 27 dividido, né? E assim, 28 dividido por 8. 28 dividido por 7. Daria 4. Não necessariamente por ser par ou ímpar, mas por ser primo, né? Número primo só divide por ele e por 1. Pessoal, eu preciso que vocês me digam se vocês entenderam isso. Porque enquanto tiver alguém que não entendeu, a gente não vai para frente
Então, por favor, se vocês estão com dúvida, me falem que eu explico 1000 vezes Eu se for entendi. preciso. Eu entendi. Agora eu entendi. Eu também entendi. Você pode entendeu? repetir de novo, Sora? Ainda não entendi, não. Você só tacou um monte de coisa numa tabela. Tá, ok. Então, vamos lá. O que ele fez aqui? Até aqui a parte da amplitude, você entendeu? Sim, entendi sim. Primeiro, ele calculou a amplitude total, que ele arredondou para 30. E depois, por ser um número muito grande de números, ele dividiu por classes. Ele escolheu 6 classes. Então, 30 dividido por 6 é 5. Então, a amplitude de cada classe agora, de cada grupinho que ele fez, aquele 100 lá, é 5 a amplitude. E o que ele pegou? Ele pegou pelo menor valor. Qual que é o menor valor, André? 150. 150. E somou 5. Quanto que dá? 155. Então, o primeiro intervalo dele de alunos, o primeiro grupo dele de alunos vai ser de alturas entre 150 e 155. Casualmente, nesse intervalo, eu tenho uma altura de cada. Por isso que eu acho que deu a confusão, né, inicial. Então, eu tenho alunos de 150, 151, eu tenho um aluno com 152, um aluno com 153 e um aluno com 154. Então, o número de alunos aqui coincidiu com a amplitude. Coincidiu, foi uma mera coincidência. Deu 5 alunos nesse intervalo aqui entre 150 e 155. Daí, qual que foi a pergunta dos colegas? Nossa, professor, não entendi, porque uma hora vai para 10, outra hora vai para 30, outra hora vai para 25, outra hora volta para 20. Que número de alunos são esses? Na verdade, não é o número de alunos, é a frequência da altura dos alunos, entendeu? Ou seja, quantos alunos eu tenho com 150? Somente um. Quantos alunos eu tenho com 151 centímetros? Somente um. Aqui somente um, somente um, somente um. Agora já no segundo caso, André, eu vou pegar o 155 e vou somar mais 5, porque lembra lá? A amplitude por classe era 5. A amplitude da classe era 5. Vou pegar o 155 e somar 5, vai dar 160. Então, o meu próximo intervalo é de 155 a 160. De novo a pergunta. Quem são os alunos, quantos são os alunos, melhor falando, que tem esse intervalo de altura? Bom, eu tenho, olhando lá na tabela, eu não tirei da minha cabeça, eu tenho 2 alunos com 155, 3 alunos com 156, 1 aluno com 157, 3 alunos com 158 e 1 com 159. Então, vamos ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Botei esse 10 aqui. Já na terceira classe, o que eu tenho que fazer? Eu parei em 160, mais 5, que é a amplitude de cada classe. Foi de 160 a 165. E agora, Luísa, quem são os alunos que estão entre essa medida aqui de 160 e a 165? Quantos alunos, por exemplo, medem 160? 5, 6. Luísa. 6 alunos. Tá, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luísa, quantos medem 161? Luísa, você me escuta? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. E agora, Nicolas, quantos medem 162? Isso, e assim por diante. Depois eu somo o total de alunos aqui e coloco nessa tabela. Nesse terceiro intervalo deu 30 alunos, ou seja, é por isso que ele lá, entre 160 e 165, é o maior retângulo, é o mais alto retângulo da tabela. Por quê? Porque é o que tem mais... Se eu for olhar esse gráfico de Karen, eu vou interpretar ele, Luiz, Henrique. Eu vou dizer o quê? Que a minha turma tem mais o quê? Tem mais alunos entre... 1,60 e 65. Muito bem. Eu vejo de cara. Então, estão entendendo a lógica de fazer esse gráfico? Ele é muito mais fácil de interpretar. O que eu vou dizer?
que somente 5 alunos têm medidas entre 150 e 155. 20 alunos têm medida entre quanto, Henrique? Me vendo, senhor? 20 alunos têm medida entre em qual intervalo? Entre 160 e 165. 160 e 165 são 30 alunos. Luiz, Ah, não. É. 20. 170 a 175. 170 a 175. Estão entendendo, pessoal? A leitura do gráfico? Sim. Eu vou lá no eixo Y, tá? É isso. Então, isso é um histograma, tá? E aqui pede para a gente fazer agora, e eu acho que é um jeito da gente também ver se a gente entendeu. Sora, eu já fiz. Quem não fez, faça. Quem fez, aguarda um pouquinho. Ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o intervalo de 0 a 8, eu tenho 6 alunos. Então, o número de alunos está no eixo Y. Então, aqui no 6, vai ser 6 alunos, a frequência. 6 alunos está entre 0 e 8. Então, como é que vai ser meu primeiro retângulo? Tentar desenhar, Então, que vai ficar horroroso, gente. Acho que é melhor eu pegar meu livro resolvido, né? Imagina. Eu tento desenhar, senhor. Eu tenho aquelas canetas desenhando no celular. Ver se consigo. Mas eu tenho isso aqui, ó. Ou eu tenho o texto. Deixa eu ver, não sei se eu vou conseguir. Eu vou me esforçar. Então, o primeiro são 6 alunos no intervalo de 0 a 8. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ai, Jesus, toma conta. 0 Do 6 até o 8. a 8. Esse é o meu primeiro retângulo. Por quê? Porque está dizendo que entre o intervalo de estudo de 0 a 8 horas, eu tenho 6 alunos. O próximo diz que entre 8 e 16 eu tenho 12 alunos. Então, 12 alunos entre 8 e 16. Então, primeiro eu vou subir. Sora, não é mais fácil você anotar com uma forma já pronta? Não entendi. Aí, gente, vocês façam reto isso aqui, pelo amor de Deus. Aqui em cima, ó, tem essas formas aqui, ó. Sora, você fez até o 14. 8 e 16. Ah, é. Ah, pois é. Entendeu? Não vou fazer isso aqui. Não tô gostando também. Peraí, deixa eu ver aonde. Aqui você fala? Tá aqui, ó, no Draw, tem várias opções. Aí tem o retângulo. Ah, mas esse retângulo, vamos ver. Ah, boa ideia, peraí. 6 a 8. Vamos ver se a Ju consegue. Essas coisas aí não... Tem gente inteligente na sala, Sora. Nossa, podia dar aula aqui no meu lugar. Ah, ficou meia boca, mas tinha que ter um pouquinho mais pro lado. Ok, mas dá para entender. Depois, pessoal, no intervalo de 8 a 16 são 12, que nem o Murilo disse lá, eu já fiz errado. Tudo grudadinho um no outro, até o 12. Ixi, Sora. Não consegui. Já desisti. Espera aí que eu vou fazer outra coisa. Tentem fazer aí que eu vou fazer uma coisa bem melhor. Vocês vão ficar bem mais felizes. Just a minute, please. Aqui, volta. Vamos pegar o livro do professor, que é muito mais legal. 23. O aluno aí que não tem nada escrito. 23. Estão fazendo, pessoal? Sim. Tentem fazer para eles entenderem a lógica da coisa. Sora, precisa necessariamente ser em retângulos ou pode ser somente em linhas? Não, tem que ser retângulo porque demonstra que é um intervalo, tá? Tá. Tem que demonstrar o intervalo. Isso nada mais é do que o intervalo. Eis o gráfico. Ah, bem bonito que eu fiz, ó. Aí sim, Sora. Como é que você fez, Sora? Eu como eu desenhei bem? Ô, Sora, desce um pouquinho aí, pode? É isso, Sora, que isso?
Sim. Professora, desce um pouquinho. Aê! Oficinas Vocês já desenho. querem copiar o A, o B e o C. Olha. Que povo cara de Aê, pau, mano. fez, Olha. Aí vocês querem copiar minhas respostas do A, B e C. Então, desenhando o gráfico, ele pergunta ali na letra A: quantos alunos estudam menos de 16 horas? Cruzes, é um monte, né? Mano, Quantos alunos estudam menos de 16 horas? Eu vou ter que 6. pegar o primeiro intervalo e mais o segundo intervalo, ok? Vocês não, 18, pô, tudo aí, não. Porque é menos 16 horas, pessoal. Quantos retângulos eu tenho que pegar para responder a letra A? Calma aí. Tá, eu calmo. Vocês estão fazendo o gráfico ainda, né? Não, já Pedro, devagar, hein, Pedro? quieto, né? Ficou meio feio, mas... Cagado pra inferno, Pessoal, aí. não pode ser linha, tem que ser os retângulos e os retângulos têm que estar grudados um no outro, que nem eu fiz ali. Isso. Do nada. O cara fumou legal ali, meu. Sora, Oi. o meu ficou muito ruim. Mas eu tentei fazer. Very good. Tem que estourar, minha irmã. Eu também, Murilo. O meu também. O meu ficou, Esse aqui meu ficou tortão pra esse aqui Na matéria, não. bota aí. Forno. Decepção. Vai tomar toda a água. Façam olhando o gráfico que vai ficar mais fácil, pessoal. Não fiquem copiando no meu, entendeu? Se vocês fizerem aqui, ó. Não, eu fiz, Sora, só que tá muito feio. Ah, eu sei, mas tudo bem. Mas na vida, meu filho, tortão. você não vai precisar desse gráfico. Na vida, você vai precisar, se precisar, interpretar o gráfico. E, na verdade, Valeu, Pedro. esse gráfico vai ser o Excel. Se vocês clicarem lá no Excel, em tipos de gráfico, tem essa opção histograma. Ô, Sora, no seu trabalho a gente tem que fazer gráfico, né? É, e vocês vão escolher um desses tipos. Eu vou fazer sobre Fortnite. Senhora, eu já comecei a fazer o trabalho. Quantos jogadores de Fortnite é corno? 0. Quantos jogadores pra de ver Free esse Fire é trabalho. corno? 1 milhão. Mais de 8 mil. Ô, Sora, Senhora, quanto que é pra entregar o trabalho mesmo que você falou que você ia reagir nada? Dia 20. Dia 21 de maio. Ô, Matheus, ano que vem. Eu não ouvi, Lira. Fala de novo. Qual dia aí pode fazer o trabalho? Sei lá. Senhora, oi? Não tem. Eu o não trabalho é preciso pra sair de fazer casa. um gráfico só ou pode fazer mais do que um gráfico? Pode. Faz o que, Nedinho? Tem de contato. Por isso que eu digo, a gente precisa de tempo para a gente se encontrar. Se vocês quiserem discutir comigo alguma coisa nos plantões, a gente conversa, entendeu? Aí eu posso orientar vocês, dependendo do que vocês querem. Você escolhe um tipo de gráfico, outro tipo de gráfico, entendeu? Os plantões são toda terça, né? Oi? Os plantões são toda terça, né? São, os do 8º ano são na terça. Não é possível, não é possível. Não é possível. O quê? Eu botei o último plantão. Meu Deus, meu Deus. Oxi. Para de jogar 8 ball pool. Eu subi o vídeo do plantão também. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, senão vai acabar a aula e a gente está aqui. Então, analisando o gráfico que vocês fizeram aí, quantos alunos estudam menos de 16 horas? O que eu tenho que fazer para saber o número de alunos que tem em menos de 16 horas? Somar tudo menos de 16. Somar os 2 primeiros retângulos, os 2 primeiros intervalos. Então, vai ser 6 alunos, que é do primeiro retângulo, mais 12 alunos do segundo retângulo.
Então, a letra A igual a 18, ok? Entenderam? Porque é menos de 16, então o tempo aqui no eixo x16 pega 2 retângulos. A letra B, quantos alunos estudam pelo menos 16 horas por semana? Quantos alunos são? 20. 20 mais 8, 28. Mais 4. Tá perguntando os 32. alunos agora. Tá 32. Os alunos. 32. Muito bem. E por pede para considerar um aluno deste curso que estuda 28 horas por semana. Deve ser um de vocês, né? Quantas horas, em média, estuda por dia? Daí eu digo 4 horas por dia. De dias da semana. São o quê? Quem eu? Você é feio. Entenderam? Dúvidas? Não. Vocês entenderam por que é 20 mais 8 mais 4? 32? Nossa, tá cheio de bola. Sim. Tá. Professora, acabou a aula quase. Viu só? Só estudando os dados, mas vale a pena. Eu dou 2 páginas, pelo menos. Não adianta fazer tudo correndo e não entender nada. Pessoal, já que o trabalhinho foi transferido para o dia 21, para terça-feira... Ai, God. Sora. Ó. Já pega a resposta. Já pega a resposta, isso aí. Tira print. Tá, então, na terça-feira, nós vamos fazer a página 24, 25 e 26. O quê? Dever? 24, 25 e 26? Pode ser. Dever? Podia ser mesmo? Poderia. Pessoal, olhem bem, é uns monstros de gráfico, é pouca coisa para escrever, olha a resposta. Tô fazendo a 24 a 25. Olha, não tem nada de resposta, é um monte de coisa escrita. Por favor, Isso aí. Eu vou pedir uma gentileza. 1, 2, 3, 4, 5. Façam esses exercícios, pessoal. Façam os exercícios para vocês. Pode chutar, professora? Treinarem, porque daí quando vocês forem fazer o trabalho, vai ser mais fácil, entendeu? Entendi. Porque vocês vão ter mais facilidade para entender. Mano, eu vou jogar Lego City. É pra quando esse dever, Sora? Terça-feira. Porque terça-feira não vai mais precisar entregar o trabalho. Bora jogar uma partidinha de Fortnite. Eu vou comer, mano. Tô carregado de fome. Que cabeça. Ok, pessoal? Ok. Suave. Façam esses exercícios, por favor, que eu vou chamar um a um aí na terça-feira. E vale um pouquinho para o T2. Certo? Dúvida sobre o histograma? Certo, sem problema. Nada. A gente levou uma aula para estudar histograma, mas é que como ele é diferente, complicado, senhor. eu quero que vocês entendam do que fazer tudo correndo. É muito complexo. O que significa PIB? PIB? Produto Quê? industrial. Produto interno bruto. Produto interno bruto, produto bruto. O Lira é um PIB. É porque tem essa pergunta no dever. É um índice, né? É o índice de mendigo na rua. Que horror, Ok, mano. pessoal. Eu vou encerrar, então. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o histograma? Não. Nenhuma. Então, tá bom. Não. Bom final de semana para vocês. Bom feriado. Descanso. Você também. Não pensar nada, amanhã vai pedalar, filho. A feira, vambora. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Pensem sobre o Verdade, né? Amanhã não tem aula. Não. Deixa ela falar. Amanhã é feriado. Era dia 1º? Amanhã é dia o que, o animal? Amanhã é dia 10, pô? Dia do trabalhador, amanhã, nosso dia. Não tem aula?
É dia do trabalhador, não tem aula. E Faz sexta? Ah, não, amanhã é sexta, né? Ah, tá. Só porque é educação física. Ô, pode crer, mano. Vamos fazer uma É foto? azar que não tem. Não, senhor, pra que foto? Por favor, vamos Tu fazer tem uma que fazer foto. foto. Ô, Luiz, mandar uma mensagem. Eu Olha sou aí. a única Ô, Sora, que é eu que não você... faço foto, vão achar que eu não dou aula, por favor. Sora, você não conhece Tá a mãe do bom. Nicolas, velho. Você não conhece a mãe do Nicolas, pelo amor de Deus. É foto tudo que faz. Olha que desenho É feio. verdade, ali mano. nas fotos. É uma merda. Ô, Luiz, olha as fotos que eu te mandei aí. Virem pra Lá vem. câmera, Rebeca, por favor. Já tô aqui. Não pode Vira, negar coisa. vira. Agora sim. Vira, tô aqui. Tem gente que não virou, o Henrique não virou. O Nicolas. Meu irmão. Tá. O Luiz. A Maria. Eu virei. Nossa, aqui não... Não. Tá vendo, né? Tá vendo? Sorriso lindo aí, hein? Ai, meu irmão. Tá bom. Não vai rolar. Obrigada, Não, Caralho. não. Né, irmão? Ah, não. tá? Não. Já mudei. Mano, olha o Murilo. Olha o Murilo. Vai, Murilo. Nicolas. Gente. Pô, sou inteligente. Lucas, Não, não, fala, não. Tchau, tchau.